7 cabeças, 10 chifres. Essa é considerada a igreja o quê? Falsa. O que é blasfemar? Marcos 2, 7 diz assim: porque fala ele deste modo, isto é o que? Blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é quem? Deus. Essa igreja, essa mulher, ela agora se levanta e diz o seguinte: eu posso perdoar pecado. E ela se levanta dizendo isso pela Bíblia, ela está blasfemando contra Deus. Então, homens não podem perdoar nossos pecados. Somente quem pode perdoar? Somente Deus. Então, essa igreja se levanta fazendo isso. E você pode ver que lá naquele verso diz que ela tem 7 cabeças. Olha, eu te digo uma coisa, isso é simbólico, tá bom? Tudo isso é simbólico e você vai entender aqui esse momento. 17, verso 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são o quê? 7 montes, nos quais há o quê? Você já sabe, vamos depois ler. A igreja está sentada. Então ele está dizendo aí que ela tem 7 cabeças, que significa o quê? 7 cabeças? 7 montes. E esses montes você vai encontrar lá na Europa, em um lugar chamado Vaticano, que é conhecido como o lugar das 7 colinas, pois está cercado de quê? De 7 montes. Depois, se você quiser pesquisar aí na internet, você vai ver que isso é verdade. Então, você já está vendo aí, eu não vou te falar, tá? Você já está entendendo aí qual é essa igreja. E você pode ver que lá diz que essa igreja ia perseguir os santos. 17, verso 6, diz assim: então, viu o quê? Viu o quê? A igreja. E como é que ela está? Embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Cristo. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, o apóstolo João agora ele vê uma mulher, é isso? Ele vê o quê? Uma igreja. O que essa igreja estava fazendo? Matando pessoas. A Bíblia chama de santos, aqueles que acreditavam em Cristo Jesus. E se você for lá na história, você vai ver que na Idade Média, 1000 anos aí, a Igreja Católica ela perseguiu, torturou, matou quem? Os cristãos. Período chamado período da Inquisição. Lá no Peru existe lá um museu e foram eles que agora introduziram isso de que esses cristãos deveriam morrer. E isso mostra tudo que está, sabe aonde? Na palavra de Deus, que mostra que a igreja falsa ela tem essa característica. Então eu vou te mostrar aqui características de uma igreja que não pertence a Deus. Primeiro, lê comigo, você daria perdoar pecados. Outra, 2, teria um estado cercado por 7 montes. 3, perseguiria e mataria as testemunhas de Deus. E a quarta, não segue a lei de Deus. Então a igreja falsa é essa que o Apocalipse mostra para mim e para você. E a Bíblia diz que existe uma, e ele chama de mãe. Chama ele a grande mãe. Apocalipse 17, verso 15 diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Como é que está escrito? Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então você pode ver que essa igreja, essa mulher, ela é chamada primeiro de Babilônia. Babilônia significa o quê? O que significa Babilônia? Alguém sabe? Confusão, bagunça, coisas desorganizadas. E ela aqui você pode ver a grande meretriz, a mãe das meretrizes. E você pode ver aqui que essa mulher, essa igreja, ela tem o quê?
filhas, ela tem outras igrejas. Então, Babilônia é a mãe de outras igrejas que ensinam o erro. As filhas seguem os ensinos errados da mãe. Entenderam isso? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Isso aqui é um pouquinho complicado. Quer perguntar? Entenderam? Para Deus, na Bíblia, existem quantas igrejas? 2 igrejas. Quais os seus nomes? Igreja verdadeira e igreja falsa. A igreja verdadeira, como é que ela está? Vestida de sol, pisando aonde? Na lua. Então é uma igreja que está vestida de Deus e ela tem como uma base que? A Bíblia. E agora vem uma mulher. Essa mulher ela está sentada em quem? Em uma besta. E para você ver, ela é considerada também Babilônia. E eu digo uma coisa para você, querido: essa igreja, a igreja falsa, ela cresceu muito mais do que a igreja verdadeira. Sabe por quê? Porque a igreja verdadeira de Deus, ela foi perseguida por essa igreja. E essa igreja, que é a igreja falsa, ela matou muitos cristãos. Ela matou os cristãos. Por quê? Porque a Bíblia diz: irou-se o quê? O dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Mas olha, queridos, hoje Deus ele faz um chamado para você. Deus faz um chamado para mim. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Ele diz o quê? Bora ler comigo? Ouvi outra voz do céu dizendo. O que ele diz? Retirai-vos dela o meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus projetos. Existem 2 igrejas, uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. E Deus chama você que está nessa igreja falsa. Ele diz o quê? O que ele diz para mim, para você? Retirai-vos delas o quê? O meu. Isso significa o quê? Que lá na grande meretriz ou nas suas filhas, Deus tem o quê? O seu povo. Deus tem o seu povo lá naquela igreja. E olha para cá, a Bíblia diz o seguinte, que Ele quer tirar você de lá. Mas você sabia que essa mensagem é para hoje? Você sabia que essa mensagem é para você? Sabe por quê? Porque Deus quer te tirar lá daquela igreja falsa e quer te trazer para a igreja verdadeira de Deus. E olha, só existem 2 igrejas, verdadeira e a falsa. Bora relembrar a característica da igreja verdadeira? Guarda os mandamentos, tem o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos. Lembra que eu te falei aqui quais são os mandamentos? Sabe quais são os mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-se do dia de sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. Bora lá, Luiz. Bora lá, colegas. Me ajuda aqui. Não matarás. Não gerarás. Não dirás falso testemunho contra o próximo. E não deixará. Essa igreja verdadeira, ela guarda esses mandamentos e outros que eu vou te mostrar mais à frente. E ela diz o seguinte, ó, tem o testemunho de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no capítulo 19, para te explicar isso aqui. A igreja verdadeira, ela tem esse sinal, ela tem essa marca, e você precisa saber disso para você fazer a tua escolha. 19, verso 10. Olha lá, Apocalipse 19, verso 10. Eu quero que você veja comigo lá no finalzinho, tá bom? Mas eu vou ler todo mundo, aí a ênfase é no finalzinho. Verso 10 diz assim: prostrei-me antes os pés para adorar. Ele, porém, me disse: vê, não que faças isso, sou o servo teu e dos teus irmãos, mas mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E o que diz aí? Pois o testemunho de Jesus é o espírito de
profecia. Então, queridos, para você ter uma ideia, essa igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Como é que é? É que profeticamente nasceria alguém que se tornaria profeta dessa igreja verdadeira nesse tempo em que vivemos. E essa igreja verdadeira, ela precisa ter um profeta além daqueles que estão aqui na